Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje participando aqui com a gente, com muita alegria, Gislaine Carneiro Teixeira Massaro, farmacêutica formada pela Universidade de São Paulo, empresária também no setor farmacêutico aqui em Orlândia, como também na região. Uma alegria muito grande recebê-la aqui para participar do nosso canal, Gislaine. A alegria toda minha. É a Gislaine da Flor de Lis, né? Como todo mundo fala. E é muito bom estar aqui para falar um pouquinho da nossa história. O marido do Dr. Vicente Massaro já participou conosco, né? Casada, portanto, com o Dr. Vicente. 3 filhos. Dê um nome para eles para a gente prestar sua homenagem. Meus 3 filhos, né? Meus 3 amados, o Giovanni, mais velho, Francisco e Helena. E a idade de cada um? O Giovanni, 32 anos, Francisco, 30, Helena, 24. E todos eles já formados, né? Sim, Tarciso. A Helena se formou agora, né, final de 2025. Ela concluiu o curso dela de Publicidade e Propaganda na SPM lá em São Paulo. E os 2 também já estão formados. O Giovanni fez Direito. E o Francisco, ele fez Direito e fez também o curso de Administração. Os 2 formaram em Direito na conceituada escola do Largo São Francisco da USP, lá em São Paulo. E o Francisco, para não perder o ritmo, fez Direito e também depois fez Administração na GV, foi isso? Isso, ele fez na FGV. Os 2, né, optaram por Direito, conseguiram fazer o curso lá na São Francisco. Foi assim, muito válido, foi um orgulho para nós. A Helena também, ela cursou Publicidade e Propaganda na ESPM, né, que é uma faculdade muito conceituada, a melhor faculdade de publicidade e propaganda, né, considerada, né, a melhor faculdade no Brasil. Então, assim, nesse quesito, a gente se sente, tanto eu como o Vicente, com a missão cumprida. Como se diz, né? Demos o estudo. Agora pode começar a passear um pouco e virar agricultores, não é isso? Isso, Daqui né? a pouco nós vamos falar sobre isso. Aí. Agora, Gislaine, a gente tem que prestar uma homenagem ao saudoso seu Mário, seu pai e a sua mãe, Dona Alvina, já falecidos, sim. que foram importantes demais na sua formação. Gostaria que você falasse da sua família e também dos seus irmãos. Sim, assim, eu tenho muita sorte de ter nascido na família que eu nasci, né? Meu pai, Mário Alves Teixeira, uma pessoa forte, idôneo, né, nos ensinou muito. E minha mãe, com toda a suavidade dela, também trouxe muito para nós. Então, é uma sorte, né? Você ter essa base familiar, né? Não tenho mais eles nesse mundo com a gente, né? Mas com certeza nos acompanham aí de onde estiverem, né? Meu pai era agricultor, né? Muito trabalhador, ele era um trabalhador do operacional, né? Eu via meu pai acordando de madrugada, tirando leite, né? Fazendo os investimentos dele em imóveis, e ele construiu a vida dele assim. E a minha mãe, aquela dona de casa, né? Presente, sempre cuidando, sempre nos amparando e trazendo muita espiritualidade, né? Os meus pais, eles eram espíritas, né? Meu pai foi Aliás, o seu pai foi um dos fundadores, né? Do mais tradicional centro espírita aqui, né, de Orlândia, né? Meu pai e minha mãe, né? Eles iniciaram com o grupo inicial do Centro Espírita Seara do Mestre. Então, tudo isso nos orgulha muito, né? E nos traz uma base familiar muito sólida. E os seus irmãos? Meus irmãos, tenho 3 irmãos, né? José Mário, José Antônio e Silvana, né? Todos estão em Orlândia, né? Então, são também minha família, estão muito todos bem. Vamos estabelecer aqui o que você chama com muita propriedade, linha do tempo. Sim. É importante que a gente, a função até do canal, ter esse caráter documental, né? No sentido de registrar a participação de uma pessoa como você, que na condição de empresária, contribui muito, né? E como mãe também, como pessoa que vive a comunidade aqui de Orlândia. Você nasceu aqui em Orlândia e estudou em quais escolas aqui na sua vida estudantil? Fale para nós, Gislaine. Olha, Tarcísio, eu estudei aqui no anexo,
né, do instituto aqui, que agora é o Oswaldo, né, mas foi ali que eu estudei, comecei no primário ali no anexo, que era ali juntinho do lado, depois fiz o primeiro grau ali também no Oswaldo, fiz primeiro e segundo colegial no Alcídio, né, então minha formação foi nessa escola, né, e depois o terceiro colegial eu fui fazer em Ribeirão Preto, né, fiz no COC, e essa foi a minha trajetória, né, até ingressar na Aí você já universidade. prestou o vestibular e entrou de imediato logo após o terceiro ano do Não, ensino médio? Como é que foi? no terceiro ano eu consegui, né, entrar na PUC de Campinas e em Piracicaba, né, que eram faculdades particulares, mas aí eu conversei com os meus pais e falei que eu gostaria de tentar em Ribeirão Preto. Eu queria, porque eu era muito apegada em casa, né? Então eu queria cursar mais próximo de Orlândia. E em Ribeirão Preto era só a USP, não tinha nenhuma faculdade particular de farmácia em Ribeirão Preto na época. Aliás, uma bela escola, né? Isso. Pública, gratuita e de uma Sim. instituição absolutamente respeitada, né? Isso. Aí eu fiz um ano de cursinho no Ângulo, foi muito válido, porque no terceiro, como eu fui, né, tudo era muito novidade, eu não conseguia acompanhar, né, o conteúdo até o final. Aí no cursinho, revendo tudo, consegui me preparar melhor, e aí eu passei em Ribeirão Preto na USP e na Unesp em Araraquara, né, e aí eu optei por Ribeirão Preto. São duas escolas públicas também, que a Unesp Sim, é Araraquara, isso, só que é claro, mais longe do que em Orlândia. isso. Araraquara dá 140 quilômetros, Ribeirão Preto aqui ao lado, e é realmente uma faculdade muito boa. Você entrou na faculdade em 1986. Isso, eu fui da 60ª turma. Tá? E você residiu lá ou você viajava? Residi lá desde o terceiro Que era colegial. período integral, né? A USP tem essa característica, Isso, né? era período integral, residi lá, fui muito feliz, né? Tive uma turma muito boa, né? Depois, por fim, eu morei num apartamento, a gente morava em 9 meninas. Era um apartamento grande. Alguma de Orlândia ou não? Sim, Quem? né? Com o tempo, eu morava só com o pessoal da faculdade de farmácia e tinha uma pessoa da odontologia. E depois, com o tempo, a Silvana Pereira, Sim. filha do seu Lorival, do Correio, não sei se você se Sim. recorda, ela foi morar com a gente, porque ela era amiga da minha irmã. E aí um dia a gente... Aquela que tinha o apelido carinhoso de Pererex, Pererex. a Pererex. Ela foi morar com a gente Que e legal. tem uma história muito, muito legal. Que aí ela foi morar com a gente e a Silvana, você recorda, ela sempre foi muito jovem, Sim. muito né, divertida, e ela se integrou muito com a minha turma, apesar de ser mais velha, né, ela se integrou muito com a turma da faculdade. E aí ela começou a namorar um menino da minha turma, né? E eles se casaram. Ela se casou com um menino da minha turma, que é o Rubens, o Rubão, né? E tiveram uma filha que hoje já é nutricionista, já tem neto, né? Então foi uma história muito legal que a gente viveu juntas, né? Nesse tempo de faculdade, você fez estágio em algum lugar? Como é que foi? Fiz estágios obrigatórios, né? Que eram os estágios em faculdade, em farmácia pública, fiz no HC em farmácia hospitalar, fiz em farmácia de manipulação também, e fiz um estágio que não era obrigatório na Comove, aqui em Orlândia, né, que tinha o laboratório de análise ali Sim. das sementes, dos produtos acabados, e aí eu fiz, assim, eu falo que eu tive a felicidade de passar por ali, né, foi um estágio rápido, acho que foi de uns 2 meses, né? Acho que na verdade, foram 2 meses, que foi nas férias de final de ano, aquelas férias mais extensas, mas eu conheci a Comove, conheci como que era feito todo as análises ali, conheci o pessoal do laboratório, na época era o Nivaldo, Sim. eu não me recordo o sobrenome dele, ele era o Responsável pelo responsável, próprio né? laboratório. Isso mesmo, né? E aí, quando você se formou, aí você voltou para Orlândia para abrir um negócio? Como é que foi entre a conclusão do curso e o início do exercício da sua atividade? Isso, assim, eu sempre, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada, assim, eu sou um pouco objetiva no que eu
busco, né? A USP é uma entidade, né, muito voltada à pesquisa, né, e à parte acadêmica. Então, muitos colegas ficaram na pesquisa e se tornaram professores ou cientistas, né, e muitos também foram para a área de indústria. Então, durante o curso já ia tendo essas aptidões, né? Mas eu pensava no curso de farmácia muito na questão da área de saúde. Eu queria muito assim esse contato de cuidar da saúde, de cuidar do paciente, né? E eu queria também voltar para a Orlândia. Eu tinha essa intenção de ter a farmácia aqui, de trabalhar com a farmácia aqui. Então, durante o curso mesmo, a gente tinha as modalidades a serem escolhidas, então eu já escolhi somente farmácia, eu não fiz nem farmácia industrial, nem análises clínicas, que era uma outra área também para trabalhar em laboratório de análises clínicas. Eu fiz somente a parte de farmácia já, e já com a intenção de voltar, né? E aí foi esse projeto, aí eu me formei, né, em 89, né, final do ano, voltei, e aí a gente começou a organizar para buscar, né, e iniciar o trabalho da farmácia. Eu iniciei com o apoio financeiro do meu pai, Perfeito. né, numa farmácia muito pequenininha. Eu acredito que alguns dos 1990? 1990, né, em novembro. Em Então, se novembro. fizer a conta, quanto tempo já? Nós completamos 36. 35, nós completamos Então, agora. vocês hoje devem ser a farmácia em atividade mais antiga da cidade, não? Olha que Você coisa. sabe que, assim, para participar aqui, né, eu pensei nisso e realmente a gente é, e isso me impactou um pouco, Não, né? e talvez você chegou à conclusão, valeu a pena, não é? Muito, Essa é que é a visão que muito, a gente tem. porque quando a gente começou, Tarcísio, eu era muito jovem, né? Porque eu me formei, né? Então, com 24 anos, eu iniciei a história da farmácia. Antes de falar da história da farmácia, você Uhum. era muito jovem, a gente quer saber em que momento apareceu aquele homem de olhos verdes, tal, na tua vida, doutor Vicente Massaro. São azuis, Azuis? azuis. Foi de propósito para você responder. Aquele Que eu, homem. eu não me canso de brincar desse jeito Ah, com ele, é assim. é verdade. Olha, aquele, né, o amor da minha vida, né, ele apareceu no carnaval de 1983, né, então a gente começou a namorar no carnaval, né, Então foi antes de você entrar na faculdade. eu era muito Então jovenzinha, ele né, te pegou para criar, como a é, gente costuma brincar. eu Naquele tinha, tempo era muito comum eu isso, né? tinha 15 anos recém, né, recém-completados, né, e assim, a gente começou a namorar, né, e a gente se deu muito bem, né, então sempre assim, nos completamos muito bem. Eu sou uma pessoa mais calma, assim, não calma, mais quieta, mais reservada. Ele é muito expansivo, né? Eu sou mais terra, ele é mais Entendi. ar, né? E a gente foi se completando, fomos nos moldando, né? Agora começou a farmácia, Farmácia Flor de Lis. Quem Uhum. teve a ideia de colocar esse nome, Flor de Lis? E o que significa? Sim. Então aí eu vim, né? Já começamos a organizar. E naquele momento, ano 1990, né, início Sim. de década, né, então até os anos 80, o modelo era farmácia convencional, né, alopatia, medicamento em caixinha, né, mas na faculdade eu tinha tido já, né, as matérias de farmacognosia, que vê mais a questão das plantas, já tinha tido contato com homeopatia, comecei a fazer minha especialização em homeopatia, então, assim, eu imaginava uma farmácia mais completa. Porque para eu vir para a Orlândia só com a manipulação, né, e com a homeopatia, eu achava que não tinha espaço, né? Seria Você uma seria mais uma, ou mais um, não, eu seria diferente de não tinha nenhuma nem espaço. manipulação, né? Não, Perfeito. não tinha assim procura. A manipulação ela estava iniciando, Uhum. né, nos anos 90. Então eu pensei, eu vou trabalhar com drogaria e manipulação. E aí eu falei nome, né? Que nome que a gente vai colocar? Porque a minha família não tinha tradição com comércio, a gente não tinha, né, assim, experiência com isso. E aí, conversando em casa, né,
com amigos, eu falei, eu quero um nome ligado à natureza, à planta, à flor, alguma coisa assim. E conversamos e vieram vários nomes, né? E aí a minha mãe falou, por que você não coloca flor de lis? Né? Ela deu a ideia, eu falei, mãe, mas o que é flor de lis, né? Ela falou, olha, é, é um nome que eu já vi em livro, né? E quando eu era jovem, tem história também, Flor de Lis. Quando eu era jovem, minha mãe, ela morou em sítio, né? E depois ela morou em Sales. E em Sales, desde sempre, desde que ela se recorda, tinha aquelas quermesses, né? Fui em Embaixo. muitas. Isso, agora minha mãe era. Naquela Rua da Árvore. a Isso, história mas minha mãe era antes Antes. ainda. Ela falou que nessas quermesses tinha os correios elegantes, né? Que eram papeizinhos que se escrevia e mandava recadinho, né? Não tinha o WhatsApp, então eram os Sim. correios elegantes. E aí ela falou que ela usava um apelido como Flor de Lis, porque, né, para mandar para o moço, para não saber quem tinha mandado. Então era essa questão aí, né? E aí ela correspondia, né? E então assim, aí eu fui pesquisar, né, o que seria a Flor de Lis. E a Flor de Lis, ela é aquela flor de 3 pétalas, né? Ela simboliza um lírio, mas ela é um símbolo de heráldica, que é aquela questão dos brasões, Brasões. né? Então, conforme coloca a flor de lis, tem uma simbologia, né? Então é muito da heráldica da França, e ela é um símbolo do escotismo também, dos Dos escoteiros. escoteiros. Isso, que é o servir, né? Então eu achei que assim tinha muito significado. Aí a gente colocou o O nome. primeiro prédio que vocês se instalaram com o nascimento da primeira farmácia, onde foi? Foi ali, aonde é a farmácia hoje, né? Mas hoje a farmácia ela está na esquina. Sim. Descendo ali na Avenida 10, tem uma floreira da farmácia, era só aquele Só aquele pedacinho da pedaço. floreira, que era o quintal de uma casa, assim, a casa era na Rua 1, E era de né? propriedade? O seu pai comprou, sua mãe Era, compraram uma parte e não, esse terreno para você colocar. eles compraram essa casa, né? Então eu fiz a farmácia na parte do quintal, assim, que dava para a Avenida 10, e eu fui morar na esquina da Rua 1. Então, Ah, onde a farmácia hoje, eu morava lá. Era a minha casa quando eu casei, né? tá. Aí começou pequenininha, já com a manipulação de fórmulas, né? Então começamos eu e o Luiz Donizete, né? Não sei se você se recorda Recentemente dele. falecido, né? Exatamente. Então, Donizete foi o primeiro funcionário. Foi o primeiro funcionário, né? Eu lembro do Ronaldo também. Isso, o Luiz Donizete, ele trabalhava na farmácia Santo Antônio. Uhum. E na época, quando a gente começou, né, organizar, nós nos lembramos dele porque ele tem um parentesco com uma tia minha. Então a gente conhecia ele desse parentesco, né, cruzado aí, né? A minha tia, a esposa do meu tio, era tia dele. Aí a gente foi até a casa dele, fizemos o convite, fui eu e meu pai. Fizemos o convite, explicamos tudo, tal. E ele era uma pessoa ele era muito reservado. Ele não, né? Assim, eu achei que seria difícil ele sair da farmácia Santo Antônio para vir com a gente, né? Mas ele veio, ele, né, topou o desafio. Então ele foi muito importante no início da nossa história e por muito tempo, né? Ele fez o primeiro pedido de medicamentos, né? Aí a gente organizou tudo e aí ele ficava no balcão e eu ficava no laboratório, fazia serviço de banco e nós começamos ali devagarzinho um ponto alternativo, porque não era Sim. no centro da cidade, mas era perto do hospital. E aí, né, logo, daí uns meses, eu percebi que eu não poderia ficar dentro do laboratório. Aí eu procurei a escola Alcídio, né? Eu falei, fui até a escola Alcídio, a gente conversou na época com o professor Emílio, Sim. né? Mishima. Emílio Mishima. Isso, né? Eu falei, olha, nós estamos, né, buscando, eu preciso de um menino inteligente, né, assim, disciplinado, né, que para me ajudar, tal, né? E aí ele indicou o Ronaldo, né? Então o Ronaldo foi, Ronaldo, então, o o segundo dos segundo, colaboradores que bem estavam. jovenzinho. Agora, para a gente facilitar o entendimento, Uhum. toda farmácia instalada tem que ter um farmacêutico. Explica essa questão
da necessidade de ter um farmacêutico para assinar, enfim, para tomar as atitudes em nome da farmácia. É assim que funciona? É assim, é assim. E aí, só assim, contextualizando essa questão até do farmacêutico, na época, Tarcísio, que eu iniciei, que aí eu falei que agora, sabendo que a gente é a farmácia mais antiga em funcionamento em Orlândia, me impactou um pouco, porque quando eu comecei, eu era uma jovem, mulher e filha, né? O pai que montou a farmácia. Então eu sofria assim preconceito, eu sentia, sabe? Porque as outras farmácias eram homens, eram, né? Então a gente fazia reuniões, eu sentia aquele Sim. desacreditada, né? Então hoje a gente vê assim, né, que deu certo, né? E que como que é importante, né, o trabalho do farmacêutico. Né? O que diferenciou o nosso trabalho? Né? O farmacêutico presente. Né? A gente trabalhou a farmácia, né? Eu enxerguei a farmácia como um estabelecimento de saúde. Então, e é isso que a gente traz até hoje. Né? Hoje a gente tem uma equipe de farmacêuticos, então o que eu estou sempre falando com eles é realmente isso. Né? A gente tem que atender o cliente, né? Buscando atender a necessidade de saúde dele, oferecendo a melhor opção, né? E não focado na empurroterapia, em oferecer o medicamento que é mais caro ou que traz mais lucratividade, porque a lucratividade vai ser a consequência, né? Então, essa visão de saúde é realmente por causa da formação farmacêutica, né? Então, o que é o farmacêutico, né? A gente estuda para ser o profissional do medicamento, tá? Então, o farmacêutico, ele está desde o desenvolvimento de novas drogas, né, Olha de só. novos fármacos, né, na linha de produção, né, nas indústrias, né, como farmacêutico responsável, né, ele está em aviar a receita, né, que é entregar o medicamento para o cliente, porque faz muita diferença, né? Então, lógico, a gente tem os atendentes, mas tem uma coordenação ali, né, um cuidado, né, para evitar erros ou para minimizar Sim. erros. E essa E o momento também, se me der essa liberdade, de prestar uma homenagem ao Luizinho Grande, que era um farmacêutico não diplomado, mas era um farmacêutico feito pela vida, né? Naquele tempo que não tinha ainda essa figura que passou a ter hoje, mas o sim, Luizinho era, entre aspas, um médico para tanta gente naquele tempo, né? sim. Eu tive a honra, né, de trabalhar com o Luizinho também, porque depois de um tempo, né, que a gente já estava aí no mercado, o seu Mengele, né, ou os filhos, acho que na época o seu Mengele já tinha falecido, se eu não me engano, Uhum. porque é tanta história, a gente Sim. se confunde um pouco. Eles resolveram, né, vender a farmácia. Então a gente chegou a comprar a farmácia Santo Antônio e aí o Luizinho trabalhou com a gente, né? Ah, Então a gente dividiu muito tempo, né, como colegas de trabalho, e ele tinha assim uma alma de farmacêutico. A característica do Luizinho, eu te falo o que era o diferencial dele, né? Era aquele atendimento linear. Ele tratava todo mundo da mesma todo forma. mundo da mesma Rico, pobre, forma, entendeu? Com a perfeito. mesma atenção, com o mesmo era isso, entendeu? E lógico, o conhecimento dele, mas o equilíbrio dele, Agora, né? então você teve a primeira unidade e aí houve um crescimento dentro de Orlândia com mais unidades. Como é É que foi e isso. em que tempo que aconteceu esta evolução da presença de vocês? Então a gente iniciou ali, né, na Avenida 10, e a farmácia bem pequenininha, né? Era o balcão, um metro e meio já era a rua. E aí foi dando certo, a gente, né, dedicação integral, né? Trabalhei muito, me foquei muito naquilo, né? E aí logo a gente percebeu que a gente precisaria de mais espaço. Então a gente foi, eu mudei da casa, a gente foi para a esquina, e aí foram vários desdobramentos que eu não Sim. vou lembrar exatamente o cronológico disso, né? Mas a gente teve primeiro ali na Avenida 10, depois a gente teve uma drogaria na Rua 4, No Jardim Boa no Vista? Jardim Boa Vista, ali no começo da Rua Sim. 4,
para baixo, de onde é a Orluz. Sim. A Orluz ali do Márcio, né? Isso. Na esquina. Eu não sei o que está ali agora. E ali a gente teve a farmácia por um tempo. E ali, Tarcísio, a gente sofreu um assalto. Assim, foi num aniversário de Orlândia, era feriado de aniversário de Orlândia. Foi um roubo, né? Roubo, né? Roubo, violência e tal? Não, foi sem violência, porque foi à noite. Então é furto. Furto. Isso, a gente sofreu um furto, Exato. exato. Então, de madrugada, abriram a farmácia e levaram todos os medicamentos embora. Todos os medicamentos embora. Para não falar que levaram todos, não levaram. A última prateleira de cima eram xaropes. E é mais volumoso, tá? Então ficaram alguns xaropes. O restante levou o estoque embora. Então, no outro dia, o funcionário, a hora que ele abriu, não tinha medicamento dentro da farmácia. Então, foi assim, um dos grandes impactos que a gente teve era ali, naquele ponto. A gente ficou ali mais um pouquinho, aí a gente trouxe essa unidade para a esquina ali do Pablo Salgados. Sim. A gente teve ela ali um tempo. Então, nossa segunda loja foi um tempo na Rua 4, depois foi ali do lado do Pablo Salgados. Aí surgiu a oportunidade de compra da Santo Antônio. Aí a gente levou ela para Santo Antônio. Então, por um tempo, a gente ficou com essas duas. Perfeito. Aí, depois de muitos anos, a gente montou a nossa unidade de Jardins, que foi lá perto do Vlamir. A gente teve ela lá um bom tempo. E aí, depois, por fim, a gente ficou só com essas duas, com a da Avenida 10 e com a unidade Jardins, que hoje é ali onde era a Droga Vila, do Luizinho, do outro Luiz Graner, né? Que a gente está ali agora. Apenas para que a gente dê a facilidade de entender, numa farmácia característica tem os remédios que são vendidos e manipulados. Chama alopatia, são os remédios prontos, é isso? De laboratório? Assim, o medicamento convencional, que é aquele que tem, né? Que trata as doenças com doses, que a indústria prepara, ou mesmo que a manipulação prepara, é a alopatia. Né? Então, a alopatia é o medicamento convencional, em cápsula, né? Em xarope, em gotas. É isso, porque alopatia, existe esse termo para distinguir do que é homeopatia. É só para ter os dois. Tudo que não é homeopatia é alopatia. E o que é qual a diferença entre a alopatia e a homeopatia? Isso. O que é homeopatia? A homeopatia é um conceito totalmente diferente de medicamento. Foi um médico, acho que ele é francês. Agora eu não sei se ele é francês ou alemão. Samuel Hahnemann. Ele que desenvolveu a homeopatia, e a homeopatia ela é diferente de todo medicamento, porque na homeopatia não tem o medicamento físico. É um medicamento que ele é muito diluído. Então, por exemplo, pega a planta belladonna, né? Pega a planta, a tintura da planta e dilui de 1 para 100. Depois dilui de novo. Né? Vai diluindo. Então, a hora que chega no medicamento homeopático, se você for lá fazer uma análise físico-química, tal, não tem mais a belladonna, tem só a força vital da belladonna. Então, é um medicamento totalmente diferente, por isso que tem essa distinção de alopatia e homeopatia. E a homeopatia, né, faz efeito, tem resultado, né? O que explica a homeopatia? Ela faz efeito, ela tem resultado, e o que vai explicar a homeopatia é a física quântica, é energia, entendeu? Mas aí essa parte científica ainda está buscando qual é o efeito dela. Eu vi no teu currículo que você fez várias especializações. Aí me veio a ideia que eu já entrevistei 2 médicos que são adeptos da medicina integrativa, o Dr. Ayrton Arcanjo e o próprio Sérgio Gomes, o Tedinho, que defenderam essa bandeira. Então, qual seria a diferença dessa medicina integrativa com a medicina convencional? Assim, é a abordagem de como é feito o tratamento. É de como que o profissional vai cuidar daquela pessoa. A pessoa chega doente, fez uma consulta. O médico padrão, ele vai direto na alopatia, é isso? Naquilo que está receituado. A medicina integrativa usa também a alopatia. Aí a diferença é assim,
o médico convencional, ele normalmente ele vai tratar órgãos ou sistemas. Ah, então eu estou com a pressão alta, então vai ver o coração, vai ver a circulação, ele é mais objetivo naquele, né? O médico integrativo, ele já vê o indivíduo como um todo, né? Então ele vai cuidar, sim, do coração, mas ele vai ver como que está a qualidade de sono dessa pessoa, ele vai pedir vários exames para ver como que está a questão hormonal, como que estão os níveis de vitaminas, né? E vai fazer reposições, né? Reposições de vitaminas, de minerais, de hormônios, vai tentar estabilizar essa pessoa de uma forma integrativa, né? Que na verdade a gente percebe que um drama para várias pessoas é a dificuldade de dormir. Sim. Tem a tarja preta e tem outras saídas. Você hoje, dentro da sua atividade profissional, transita com as duas no sentido de buscar também não só aquilo dos remédios tradicionais, mas também algum outro complemento. E pelos cursos que você fez, eu imagino Sim. que isso te deu uma ferramenta para tentar atuar também nesse segmento fora do tradicional. É claro, o tradicional sim, mas completado por esse que não faz parte desse sistema dos próprios remédios tradicionais. É isso, Gislaine? É exatamente isso. Tudo tem seu lugar, né? Então, a pessoa que não dorme, a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, em certo momento, talvez ela precise do tratamento convencional, né? Do indutor de sono, do medicamento que induz sono, do medicamento, do ansiolítico, do antidepressivo, mas esse tratamento convencional, ele deveria ser por um período. Né? Então, usar esse medicamento por alguns meses e aí ir organizando as medidas paliativas, as medidas, né, para a pessoa realmente mudar o modo de vida dela. É a mesma questão das canetas emagrecedoras, né, que é um grande avanço, certo? Né, assim, eu, como farmacêutica, eu não imaginei que eu ia viver, né, para ver um avanço desse. É um medicamento maravilhoso, né, que deve ser usado em situações específicas e junto ter a mudança de estilo de vida. É isso que eu ia dizer. Né? Então, né, é isso. Voltando à questão do sono, né? O sono, nos pilares, né, da nossa saúde, o sono é um dos pilares principais, porque a pessoa que dorme bem, ela consegue regular o cortisol, e o cortisol, ele é o início, né, de vários neurotransmissores do nosso corpo. Né? Então, a pessoa que não dorme bem, Tarcísio, dificilmente ela vai conseguir ter saúde. Ah, mas por que ela não dorme bem? Então, tem as medidas, né? Exames que podem ser feitos, medidas de higiene de sono, né? Que a pessoa tem que ter o ritual do sono, o uso de celular, da luz azul tem que ser evitada, o quarto mais escuro. Tem várias coisas, né? E tem também, por exemplo, a reposição da melatonina, né? A melatonina é um hormônio nosso. Já chegamos na parte hormonal, que é importante também. Fale sobre ela também. Porque quando se fala em hormônio, se pensa assim, em hormônios sexuais, que também tem que ser modulados, mas tem outros hormônios no nosso corpo. A melatonina é um deles. Então, a melatonina, ela é um hormônio que o nosso corpo produz para regular o nosso ciclo circadiano, que anoiteceu, a gente tem sono, amanheceu, a gente acorda. Né? Então, isso é um ciclo que é regulado também através da melatonina. Com a idade, a gente diminui essa melatonina, né? Então, ela pode ser suplementada, né? Mas não deveria ser da forma que é às vezes, né? Dando melatonina para criança, né? Para bebês, né? Sem receita médica, porque a criança, o bebê, ela tem a melatonina própria Sim. da criança, né? Então, tudo isso são suplementações importantes de ser acompanhadas. A saúde mental é algo que preocupa todo mundo, né? Esse fato é um fato concreto que tem causado muita preocupação para todos. Sim. E você também tem essa preocupação dentro do seu trabalho como farmacêutica? Muito, muito, né? A gente enfrenta hoje,
né, muita questão, principalmente da ansiedade, né, o ritmo de vida mudou, as exigências, né, da vida moderna mudou muito. Eu acho que o digital impactou muito, né, da gente de estímulo o tempo todo, né, principalmente da troca rápida de tela. Isso compromete muito a questão da nossa dopamina. Então, tudo isso desencadeou muito, principalmente a ansiedade, né? Então, é algo que a gente também conversa muito, muitos clientes nos procuram, né? Porque sim, né, além da alopatia, a gente tem a questão dos florais, né, da homeopatia, dos cristais, que são terapias que ajudam muito. E eu, sim, né, durante todo esse tempo eu tive muito resultado positivo. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos ouvindo, né, chegaram a usar e ter melhora de sintomas, sabe? Então é isso que me encanta muito no trabalho que a gente conseguiu desenvolver aqui em Orlândia. Você particularmente então acredita que hoje você conseguiu montar uma estrutura de farmácia, não que seja melhor com as outras, mas ela oferece algumas outras alternativas? Muito, muito. Eu penso assim, sabe, Tarcísio? Eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz bem. A gente tem muito a melhorar sempre, né? Mas quando eu penso, né, eu falo, a nossa empresa faz diferença na nossa cidade? Faz. Né? Em Orlândia, a gente tem uma farmácia que é referência, ela é referência regional, a gente recebe muitos clientes, né, de Morro Agudo, né, de Sales Oliveira, São Joaquim, então a pequena região nos procura bastante. E temos o e-commerce também, a gente atende, né, clientes de fora. Então, assim, eu acho que existe essa relevância positiva do nosso trabalho, e eu acho que muito com essa questão de mostrar para o cliente a importância do autoconhecimento, a importância do alternativo, porque o medicamento alternativo, ele não é porque ele é alternativo que ele é menos importante. Né? Ele é muito importante porque ele traz a oportunidade da pessoa ter melhora sem efeito adverso. Porque não adianta, né? Os medicamentos que são necessários, que têm seu lugar, né? Que são os psicotrópicos, os medicamentos controlados, eles têm efeitos adversos. Muitos medicamentos de uso neurológico ou psiquiátrico não têm mecanismo de ação ainda definido, porque o nosso cérebro ainda é um mistério. Né? Então, tem, né, efeitos adversos que a gente pode minimizar quando a gente consegue fazer um bom manejo, né, com o paciente, orientando, mostrando, né, a questão do autismo, né, que é um problema que surgiu, está muito relacionado com a alimentação, está muito relacionado com a ingestão de alimento ultraprocessado. Então, a gente faz essa orientação, mãe, diminui, tira, né? E as que conseguem, porque é um desafio, Sim. é difícil tirar, mas as que conseguem, vem melhora, né, de sintomas. Então, tudo isso a gente orienta bastante, sabe? Agora, falando da expansão do grupo Flor de Lis, vocês têm 2 unidades em Orlândia, tem uma em Sales, né? E Isso. tem também 2 franquias, uma em Sim. Orlândia e a outra em São Joaquim, da Natura, é isso? Isso. Então, assim, em Sales, a gente percebeu esse espaço, né? Tinha uma farmácia que encerrou as atividades lá. A gente já atendia muitos clientes de Sales e eles começaram, ai, Vai para Sales! Vai para Sales, né? E aí a gente foi, nós estamos lá, né? Estamos muito felizes, é uma cidade muito gostosa, né? E estamos lá fazendo o nosso trabalho, uma equipe muito boa, eu estou com 3, uma farmacêutica e 2 atendentes lá que são maravilhosas, então a gente está feliz, estamos atendendo bem lá, né? E há uns anos atrás surgiu essa oportunidade da gente diversificar um pouquinho com as lojas da Natura, né? Que é uma marca maravilhosa,
que vem muito de encontro àquilo que eu acredito, a biodiversidade, a valorização, né, da nossa flora, E a principalmente. marca Natura é uma marca socialmente responsável. A Muito. gente percebe que é uma preocupação em tudo que ela faz. Isso. Então, assim, para mim foi uma escola também trabalhar com a Natura, porque a gente acaba aprendendo, né? Então, assim, aí a gente está em São Joaquim e aqui em Orlândia. Em Orlândia a gente é, mudou de endereço recentemente, né? Trouxe um modelo novo de loja, né? Então, Agora, estamos essa aí. questão também que eu vejo já em direção do final da entrevista, a questão do associativismo, ou seja, é, juntar-se a grupos para ter um maior poder de compra. Explica para mim como é que funciona isso. Isso é uma loucura. Isso é assim, Tarcísio. Existem as farmácias independentes, que são aquelas que tocam por si mesmo, tal. Mas o mercado farmacêutico, a concorrência é muito Sim. forte. É muito, muito forte. Então, lá atrás, quando a gente era uma farmácia independente, a gente negociava diretamente com os fornecedores, né? E tinha um nível de preço. A hora que você vai para um associativismo, é um grupo de farmácias Poder de tiro é maior para comprar. para comprar e para trazer Sim. estratégias também. Né? Então, estratégias de mercado, informações de mercado, porque é muito importante, né? O que está vendendo na tua região, o que vende e E você não essa parceria vende, em cima de produtos tradicionais, alopatia, em é cima da só nesse drogaria. segmento. Isso, é na drogaria. A gente foi de um associativismo por um tempo, e agora, há uns 2 anos, a gente mudou, que foi quando a farmácia ficou vermelha. Nossa, por que que a farmácia ficou vermelha? É porque a gente mudou, a gente foi para uma rede mais forte, mais ofensiva, com mais informação de mercado, e a exigência é que tenha Questão do é layout, né? isso, né? Na parte de manipulação, nós temos também, nós somos associados à Ação Magistral, que é uma associação, é tipo uma cooperativa de compra também de farmácias do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas eu também me associei, porque também a gente tem bastante vantagem, a gente consegue ativos exclusivos, então a nossa manipulação se fortaleceu também através dessa associação. Para finalizar, a gente não pode deixar de ver que o casal Gislaine e Vicente, de vez em quando está em países diferentes, tiram fotos, moto, é hobby. E agora Ah, também eu estou vendo de vez em quando, somente o Vicente que adora foto, aham, lá na agricultura, é uma sim, atividade para tirar um pouco o pé do acelerador. Explique para a gente. não é. Assim, ó, o Vicente ele advogou também por 35 anos, aí veio a pandemia, aí veio a possibilidade, né, do home office, das audiências, e ele começou a ficar mais na fazenda. E aí, estando lá, começou a desenvolver mais lá, então hoje ele optou por só continuar com a fazenda, mas trabalhando muito, não desacelerou, né? Agora que o É que, na negócio verdade, ele acelerou. pegou uma terra, entre aspas, bruta para transformar ela Exato, agricultável, né? exato, Isso é exato, um né? projeto interessante, um É desafio um também, né? desafio, é um aprendizado, Que região que né? é? De Minas É para frente de frutal, é Frutal? para frente de frutal. Perfeitamente. Então, tá, Então, tá o lá. velho e bom cerrado, né? Exato, tá esse desafio, né? Trabalhando muito, né? E a questão da moto, né? Sempre foi uma paixão dele, né? O Vicente sempre gostou muito de fazer trilha, ia muito para a Serra da Enduro da Canaã. Independência. Isso, e nessa fase eu estava com os meninos pequenos e também não era algo que pudesse ir de carona, né? De garupa, né? Então ele teve essa fase aí. Aí depois, né? Ele foi para moto para Big Trail, que é a estrada, e eu amo. Aí muita gente fala, mas né, é muito cansativo, é Perigoso. perigoso, você vai porque você não quer que ele vá sozinho. Não, eu vou porque eu amo. Eu ia Eu te fazer amo. essa pergunta, você vai para eles? Não, você vai Não, porque eu gosta. amo, eu amo, eu amo, porque assim, tem que ser uma viagem muito planejada, né? Então a gente estuda roteiro, tudo isso, tem que ter muito planejamento em bagagem, né? Então isso é o que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente também gosta. Mas a viagem em si é outra experiência. Você Sim. está em cima de uma moto, você vê aqui, você não vê através de um vidro, você sente o cheiro, né?
E assim, por que também para outros países, né? É aqui do ladinho, é perto, a gente, né, foi Argentina, Chile, é pela segurança. Infelizmente, no nosso país é difícil você ir para algum lugar com moto e não se expor à violência, né? Então, quando você vai para países mais menos violentos, você fica mais tranquilo, né? E a estrada também muito menos perigosa, né? A gente já fez viagem aqui, já fomos para Bahia, né? Mas muito Muito perigoso, perigoso. muito. A estrada é perigosa, né? Tem os meninos em São Paulo, não podemos ir em São Paulo, infelizmente, né? Então a gente opta por, né, ir aqui perto, mas com mais segurança. Gisane, foi uma alegria muito grande recebê-la aqui. Afinal de contas, é a farmácia em atividade mais antiga de Orlândia, portanto, familiar. Sim, Essa história bonita que a Gislaine contou é resultado do trabalho do pai, da mãe, marido, de toda a família que se muito. integrou a esse desafio. Tem todo o meu respeito e toda a admiração, e Sim, você fica à vontade olhando para aquela câmera para fazer uma mensagem especial no encerramento dessa nossa entrevista. tá. Antes de eu fazer a mensagem, eu só queria complementar que teve uma pessoa muito importante na história da farmácia também, que foi meu sogro, seu Antônio, Sou né? Antônio, é Isso, né? isso. Então, lá no começo, bem no início, a gente ainda era só eu e o Doni, o Ronaldo. Ele veio para fazer parte da equipe, me ajudar na parte administrativa, fechamento de caixa, serviço de banco, e ele ficou conosco até ele, né, partir. Então, também queria fazer essa homenagem a ele, Merecida né? homenagem. Isso, né? E agradecer, Tarcísio, pelo espaço. Foi um bate-papo muito bom, né? A oportunidade de falar um pouquinho da minha história e falar também assim que inspirar é muito bom, né? Então, eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de inspirar quem trabalhou e quem trabalha comigo, né? Então, a questão do trabalho em equipe, da valorização do colaborador, né? Todas as pessoas que fizeram parte da nossa história, né? Então, é o resultado de tudo isso.